capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 9, e depois nós voltamos no 15 até o 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Amém? Até este versículo, os irmãos podem sentar. Nessa noite nós vamos meditar nesta palavra. Eu dei o seguinte tema, irmãos, para esta mensagem: buscando o equilíbrio dentro e fora do jardim. Então, nessa noite nós vamos falar um pouquinho, porque eu não sou especialista no assunto, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio físico e emocional da mulher. A irmã Marina, quando me chamou para pregar aqui neste culto, me pediu para que a gente estivesse trazendo uma palavra abordando este tema. Visto que nos últimos tempos, muitas mulheres têm sofrido de doenças emocionais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse e outras doenças, entre essas, que têm atingido as mulheres. As estatísticas mostram que 1 a cada 5 mulheres sofre de alguma doença emocional. E este número, irmãos, é um número bastante alto. É um número, podemos dizer assim, bem elevado, né? Porque se nós fizermos uma conta mais ampla, 20 a cada 100 mulheres atualmente sofrem de doenças emocionais, né? Então, nós vamos falar um pouquinho, irmãos,
sobre isto nessa noite, né? E os irmãos que estão aqui também, tenho certeza que também serão abençoados pela palavra do Senhor. Amém? O universo humano, ele é composto por 5 áreas: emocional, física, espiritual, mental e social. Então, o nosso universo, ele é composto, nós, né, somos compostos por essas 5 áreas que compõem o nosso universo: emocional, física, espiritual, mental e social. E quando o adoecimento do corpo, ele é causado pela área emocional, essa doença é chamada de doença psicossomática. E essas doenças psicossomáticas têm afetado as mulheres de forma brutal, né? E quando nós fazemos uma pesquisa, nós descobrimos as causas que têm causado, né, essas doenças na vida das mulheres. Quando nós fazemos uma pesquisa, nós descobrimos que entre as causas estão problemas familiares, problemas financeiros, abuso, violência, mas a maior causa que tem, a maior causa de as mulheres estarem sofrendo das doenças emocionais, depressão, ansiedade, outros transtornos, é a sobrecarga física e mental. Se você buscar fazer uma pesquisa, né, nos livros de especialistas, de pessoas que trabalham nesta área, a maior causa é esta. E uma pesquisa simples mesmo que você fizer, você vai descobrir que a maior causa, por quê que as mulheres hoje estão doentes? Por que as mulheres hoje estão adoecendo, estão sofrendo em um número tão elevado desses tipos de doenças? A maior causa apontada pelas pesquisas, pelos estudos: sobrecarga física e mental. Então, eu não quero, nesta pequena meditação e palavra que nós vamos falar aqui, eu não quero nem aqui me valer dos recursos da psicologia para falarmos um pouquinho sobre isso. Mas eu quero convidar vocês para nós darmos uma olhada no manual de instrução da mulher. Darmos uma olhada no manual do fabricante. Quem criou a mulher? Deus. E nós temos em nossas mãos o manual da criação do homem, mas vamos falar da mulher, né? Hoje é o culto das irmãs, o culto dirigido pelas irmãs. Então nós não precisamos, irmãs, ir longe, né? Buscar recursos em outros lugares para nós entendermos o porquê que isso está acontecendo com a gente, né? Basta a gente pegar a palavra de Deus, não desfazendo de outros meios, de recursos e tratamentos que existem, mas basta a gente olhar para o manual. Eis aqui o manual de quem criou a mulher.
e deixou aqui em sua palavra como ela foi criada, como Deus nos criou. Né? A gente, começando aqui no início, né? No relato da criação, nós vamos aqui aprender como foi que Deus nos criou. O que diz esse manual? Né? Quando você compra um objeto novo, não vem um manual dizendo, explicando como você deve usar, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, a sua capacidade? Pois Deus também deixou o seu manual, a palavra de Deus, descrevendo assim como nós fomos criadas e também a nossa capacidade, aquilo que nós estamos aptas a suportar e aquilo que nós não estamos aptas para suportar. Então, hoje, o mundo que nós vivemos hoje mudou, né? A sociedade mudou. E as conquistas alcançadas pelas mulheres trouxeram consequências. E as mulheres hoje estão carregando uma carga que vai além das suas capacidades. Por isso, os estudos, as pesquisas apontam esta causa como sendo a principal causa. Por quê? Porque as mulheres hoje, na demanda, né, da sua época, da sociedade, da família, as mulheres estão carregando uma carga que vai além das suas capacidades. Algumas porque querem mesmo disputar e mostrar que são capazes. Outras porque não querem viver dependente do marido. Outras por necessidade mesmo, porque muitas vezes se veem em situações, em condições que são obrigadas, muitas vezes, a se colocarem em situações e posições que lhe custa, né, um esforço muito grande, um peso muito grande, uma carga muito grande, mas isso está lhe custando, né, a própria saúde física e emocional. Olhemos, irmãs, para o relato da criação. Olhemos para a palavra de Deus, para aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, para aquilo que a Bíblia diz sobre nós. Olhemos para que o Deus que é o nosso Criador, aquele que nos criou, o que foi que Ele deixou especificado em sua palavra sobre nós, sobre as nossas vidas. Como eu já disse, nós não precisamos ir longe, basta nós olharmos para a palavra de Deus, para o relato da nossa origem, de como foi que o Senhor Deus, Ele nos criou. Quando nós lemos aqui em Gênesis, no capítulo 18, diz que Deus nos criou para ser o quê? Ajudadoras. Deus nos criou para ser auxiliadoras. Deus nos criou para nós estarmos ao lado, não é isso? Deus nos criou para sermos uma adjutora. E quando nós falamos que a maior causa das mulheres estarem adoecendo é o acúmulo de responsabilidades e múltiplas funções, é porque algo, irmãs, está errado neste universo.
É porque algo está funcionando errado nesse universo o qual nos compõe. Deus, Ele nos criou para nós sermos uma auxiliadora, para estarmos ao lado, mas não para estarmos no centro. Não para estarmos lidando com situações, com problemas, com responsabilidades e situações que se tornam para nós, no nosso dia a dia, uma carga muito pesada. Deus não te chamou, Deus não te criou para você tomar a frente das coisas. Deus não te criou para você ser aquela que faz tudo e comanda tudo. Isso vai dar errado. Deus te criou para você ser a auxiliadora. Para você ser a ajudadora. E quando você ocupa uma posição, ou quando você se envolve em situações que são pesadas demais para a sua estrutura, isso vai te trazer problemas. Isto vai te trazer complicações. Porque Deus, Ele não te criou para isso. Deus, Ele não te criou para isso. Deus, Ele te criou para você ser uma auxiliadora, com uma capacidade inferior ao homem para certas coisas. Amém? Para certas coisas. Se algumas mulheres, algumas feministas ouvissem isso, elas iam arrepiar. Porque a mentalidade hoje do mundo, da mulher, o feminismo doutrinou as mulheres. Mas, irmãs, é a nossa realidade. Não é? É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia fala. Vou citar um exemplo aqui, que é muito comum para nós, irmãs, porque nós lidamos bastante com isso. Quando você vai em uma loja, por exemplo, e você compra uma máquina de lavar roupas de 8 quilos. Se você colocar 12 quilos nela, o que vai acontecer? Vai estragar. Porque ela foi feita com aquela capacidade para 8 quilos. Se você colocar ali 12 quilos, ela vai funcionando um tempo, ela vai trabalhar, ela vai funcionar, mas vai chegar um determinado momento que as engrenagens vão começar a dar problemas. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos como Deus, Ele nos criou, Deus nos fez para sermos ajudadoras com aquela capacidade. Isso não significa que nós somos inferiores, mas Deus nos fez diferenciada, e Deus tem nisso os seus propósitos. Então, quando nós nos envolvemos em situações pesadas demais para nós, com cargas pesadas demais para nós, isto vai gerar em nós um esgotamento, estresse. Isso vai gerar em nós problemas. No início, parece que não. Mas com o passar do tempo, a mulher vai sentindo esses reflexos na sua vida e vai adoecendo. Lógico que nós não estamos falando aqui generalizando, os casos, as situações
Mas Deus nos fez assim, nós somos assim, irmãs, para sermos ajudadoras e auxiliadoras, e não para carregarmos uma carga que vai além de nossas capacidades, seja física ou emocional. Quando nós passamos um pouquinho mais, o manual de Deus, a palavra de Deus, nós chegamos na primeira carta de Pedro 3,7, e nós encontramos ali o quê? O Senhor falando: vós maridos, cuidado, vós marido, tratai vossas mulheres, com discernimento, porque elas são o quê? O vaso mais fraco. Está aqui, irmãs, na palavra de Deus. E sabe por que que Deus, Ele deixou estas orientações em sua palavra para nós? Porque Deus não quer nos ver doentes. Deus não quer nos ver carregando um fardo, um peso, uma sobrecarga, seja física, seja mental, seja emocional. Deus não quer que nós adoecemos, mas para isso nós precisamos conhecer os nossos limites. Nós precisamos conhecer os limites que Deus estabeleceu para nós. O Senhor disse na sua palavra para nos guardar, para nos proteger. Maridos, preste atenção. Cuide da sua esposa, da sua mulher, porque ela é o vaso mais fraco. Você também é fraco, mas ela é mais. Então, irmãs, a gente precisa conhecer os nossos limites, a gente precisa entender a nossa fragilidade quanto mulher, para que nós possamos viver uma vida saudável na presença de Deus, seja ela física ou emocional, mental, porque as doenças emocionais causadas por causa desta sobrecarga que as mulheres estão carregando, vai refletir no nosso físico, vai refletir no nosso corpo. Parece que não, mas a idade, a faixa etária onde essas doenças mais atacam as mulheres é na idade um pouco mais avançada. Agora não. Parece que está tudo bem, você está com todo vapor e você se lança numa dupla jornada, você se lança em situações que te sobrecarrega. E você está dando conta, você está indo, você vai. Porque Deus nos fez, sim, irmãs, inteligentes, sábias, ágeis, habilidosas, mas não é para a gente extravagar. Deus não quer isso de nós, não é para nós extravagarmos, não, de jeito nenhum. Mas quando chegar uma certa idade, se você não mudar e você não se atentar para o que a palavra diz sobre você, mulher, sobre a tua criação, os teus limites, refletirá no seu corpo físico também. Nós estamos vivendo em constantes conflitos, tentando cumprir nossas obrigações no lar, na família, na sociedade, e estamos vivendo sob estresse constantemente. E como diz o pessoal por aí, isso vai dar ruim. Tem esse ditado? Isso vai dar ruim para nós. Falar um pouquinho aqui sobre essa palavra estresse. É a moda do momento,
Quantas vezes por dia você fala, eu estou estressada? Não, né? Vocês falam, irmãs? Não? Fala, né? Talvez nem todas. Mas a maioria de nós, quantas vezes por dia nós falamos? Ai, mas hoje eu estou estressada. E às vezes nem é nada, é porque a gente já acostumou falar essa palavra. Ai, mas hoje eu estou estressada, mas hoje eu estou estressada. O menino dá um grito, ai, mas hoje eu estou estressada. Porque nós já acostumamos, mas o estresse, né, essa palavra foi utilizada pela primeira vez em 1936. Palavra de origem inglesa, stress, significa pressão, tensão ou insistência. Ela foi usada para descrever o estado de tensão no organismo, capaz de quebrar a homeostase, que é a condição de relativo equilíbrio ou estabilidade de que o organismo necessita para realizar suas funções de forma saudável. Então, o que acontece? Sempre que nos expomos a altos níveis de pressão, de estresse, ocorre o quê? A quebra desta condição, e o organismo, ele trabalha em um esforço excessivo, em busca de restabelecer a homeostase, buscando as reservas de energias física e mental, o que levará à exaustão do sistema nervoso central. Isso é muito sério, né? Porque cada vez que a gente se expõe, irmãs, né, a um alto nível de estresse, ou seja, cada vez que a gente se expõe a uma sobrecarga, acontece essa quebra, né, desta condição do organismo que trabalha dentro da sua normalidade. Então, quando acontece essa quebra, o nosso organismo, ele busca energias para repor aquele funcionamento, o que causa o esgotamento mental e físico na vida das pessoas hoje. O chamado estresse. Então, hoje, como eu já disse, né, o que está acontecendo? A demanda da família hoje é muito grande. E muitas vezes a mulher, ela precisa ter uma dupla jornada. Mas é preciso reconhecer os limites. É preciso reconhecer os limites. Muitas vezes, nós queremos ter uma vida mais confortável, dar o melhor para os filhos, ter o melhor que este mundo pode oferecer, mas a que custo, irmãs, nós estamos pleiteando estas coisas? A que custo? Nós estamos adquirindo estas coisas, a custo da nossa própria saúde física e emocional. Então, nós precisamos parar e avaliar a nossa vida. Nós precisamos parar e avaliar as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? A nossa condição, como que nós estamos lidando com as situações das nossas vidas, para que a gente não venha a sofrer desses problemas que têm afetado a vida de muitas mulheres. A demanda hoje é muito grande, né? Muitas mulheres realmente necessitam trabalhar fora, ajudar nas despesas da casa,
né, se expor muitas vezes a um nível de estresse muito alto no trabalho, uma responsabilidade às vezes muito alta, e tudo tem que ser conciliado. Mas nessa noite Deus está falando com você. A que custo você está fazendo isso? A custo da tua vida, da tua saúde. Vamos prosseguir aqui? Meu Deus, falta 10 minutos só. Deus nos criou, primeiramente nós lemos, que Deus ele nos criou para ser ajudadora. Irmã, mulher, você é a auxiliadora do seu marido. Você é a auxiliadora na sua casa. Então, se por acaso você sente sobre você outras cargas, descansa no Senhor nessa noite. Deus já providenciou um varão dentro desta casa para suportar isso. Descansa no Senhor nessa noite. Amém? Agora, Deus nos criou acima de tudo. Veja bem, irmãs, Deus nos criou acima de tudo para coisas internas. Vamos ver por quê? Olha, lá em Gênesis 1:28, nós temos o relato geral da criação. Quando Deus criou o homem e a mulher, e os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Ali neste relato, a ordem geral de Deus para o homem e para a mulher. Mas no capítulo 2, nós vemos algumas diferenças na criação do homem e da mulher. Por exemplo, o lugar da criação do homem e da mulher foram diferentes. Vocês sabiam disso? Que o homem foi criado em um lugar e a mulher foi criada em outro lugar? Quando Deus criou Adão, irmãs, Adão não tinha nem casa. Vocês sabiam disso? Quando Deus criou Adão, Adão não tinha nem casa. Deus criou Adão no meio do nada, no bruto, no solo. Vê lá no versículo que nós lemos, né, no 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva, ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Depois que Deus criou Adão, foi que Deus criou a casa de Adão. Depois que Deus criou Adão, diz a palavra aqui, né, que então, no versículo 8, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento. Então Deus criou o homem fora do jardim, no solo, né? No bruto. Quando Adão abriu o olho, que ele olhou para os lados, o que ele viu? Nada. Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Não havia ainda brotado nada, né? Já imaginou se Deus cria mulher lá também? Olha, ela ia abrir o olho e falar assim: Adão do céu, o que é que a gente vai comer? Não tem nada aqui, Adão. Mas não. Deus criou Adão
lá fora. Depois Deus criou a casa. Deus formou o jardim, como nós lemos aqui, e pôs o homem lá no jardim do Éden. E o Senhor fez brotar toda sorte de árvore boa para o alimento. Isso é, Deus providenciou tudo ali no jardim do Éden. O primeiro contato visual de Adão foi com o mundo externo. Depois ele foi levado para dentro do lar. Já a mulher, Deus criou dentro do jardim. Olha que maravilha, irmãs. Dentro do jardim, né? Quando Eva abriu os olhos, ela estava onde? Dentro da sua casa. Que maravilha, irmãs. Dentro da sua casa. Por isso que eu coloquei esse tema nesta mensagem, buscando o equilíbrio dentro e fora do jardim. Porque o jardim era então a casa de Adão e Eva. O primeiro contato visual de Eva foi com sua casa e seu marido. Seu primeiro mundo a ser contemplado foi o mundo interno. Foi o mundo, né? Foi a sua casa, a sua família, foi o mundo ali dentro do jardim do Éden. Assim que Deus nos criou. E por quê? Né, irmãs, como o pastor Cleilson sempre fala, na Bíblia, nada é por acaso. Nada que Deus deixou escrito na sua palavra é por acaso. Deus criou a mulher dentro de um lugar protegido, amparada, né, com tudo aquilo que ela necessitaria para viver ali. Tudo aquilo que ela teria necessidade, Deus fez brotar. E quando Eva abriu os olhos, ela estava suprida de tudo aquilo que ela precisava. Mas Adão não, Adão teve que encarar o mundo lá fora. Ele teve que contemplar aquele mundo lá, antes de ser colocado dentro do jardim. Mas Eva foi criada dentro de sua própria casa. Então lá no 28, né, Deus deu aquela ordem para os dois: sejam fecundos, né, multipliquem sobre a terra. Mas aqui, no relato detalhado da criação, nós vemos essa diferença, porque nós fomos criados, irmãs, acima de tudo, para o mundo interno. Certo? Nós fomos criadas acima de tudo para o mundo interno. Ah, mas Deus falou na sua palavra que é para mim ir junto com meu marido, dominar e governar, dominar os peixes do mar, as aves do céu. Deus falou na sua palavra isso. Mas olha a delicadeza de Deus em nos criar. Aonde Ele nos criou, a preocupação de Deus no nosso primeiro contato, irmãs. Vocês acham que isso foi por acaso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei, eu não conheço os problemas seus. Eu não conheço os problemas da sua família, os problemas familiares que você enfrenta hoje. Eu não conheço a sobrecarga que você está carregando, mas eu sei o que a palavra de Deus diz e mostra. Que Ele nos criou para sermos auxiliadora, e Ele nos criou num lugar protegido, reservado, suprido. Vejam a delicadeza e o cuidado de Deus em nos criar. Deus não limitou a mulher dentro do jardim. Porém, eu posso aplicar isso, irmãs, na minha vida. E eu quero compartilhar isso com vocês, que a minha prioridade como mulher é este mundo aqui.
é o mundo interno. Porque a palavra de Deus, ela nos diz, mulheres, sejam boas donas de casa. Você não encontra em lugar nenhum na palavra de Deus, a palavra de Deus, Deus requerendo que você seja uma boa profissional lá fora. Veja, irmãs, eu não estou aqui falando que é errado nós trabalharmos fora, nós trabalhamos fora, mas a gente tem que conhecer os nossos limites. Esta jornada, essa sobrecarga que nós estamos carregando, está nos prejudicando, então está chegando a hora, está chegando o momento de nós vermos qual é a nossa prioridade. Qual é o nosso primeiro mundo que nós tivemos contato, porque abandonar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, a palavra de Deus não nos orienta a isso, nós não podemos abandonar. Pelo contrário, ela diz que nós temos que ser boas donas de casa, boas esposas, boas mães, né? Nós devemos ser. Então, disso nunca, jamais, nós podemos abrir mão. Mas aí você, né, pode estar pensando nessa noite, mas, irmã Clair, você não sabe, você não conhece os problemas que envolvem a minha família, você não sabe o que a gente está passando, como que está a nossa situação, o que eu preciso fazer. Tudo há uma saída. Tudo, irmãs. O que nós não podemos é adoecer por causa desta correria que nós estamos vivendo hoje. Trabalhando tanto, se esforçando tanto para ter uma vida melhor, para quê? Se a gente não vai poder desfrutar disso, porque nós não aguentamos esta sobrecarga. Nós não fomos criadas para isso. Nós não fomos feitas para isso. Ah, mas se eu parar, vou falar aqui da área material. Existe a carga, né, mental, porque só a carga familiar, muitas vezes, já traz um acúmulo pesado sobre nós, não é verdade? Problemas, dificuldades familiares, problemas de todos os jeitos. Isso aí por si só, muitas vezes, já traz uma carga sobre a mulher. Agora você imagina só, ela conciliar tudo isso, o cuidado da casa, dos filhos, os problemas da família, com uma jornada lá fora. E aí você pode dizer, mas se eu parar, vai faltar. Se eu parar, não vai dar para pagar isso, não vai dar para pagar aquilo. Irmãs, quem que proveu tudo para a necessidade de Eva ali no jardim? Deus. Deus proverá na sua casa. Deus não vai deixar faltar. Deus vai suprir as suas necessidades. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar. Está passando por um momento de estresse, uma sobrecarga emocional, mental, psicológica, busque ajuda. Recorra. Converse com o seu pastor. Converse com o seu esposo. Expõe a situação para ele. Não espere chegar numa situação de você precisar ter que recorrer a medicamentos e muitas vezes a tratamentos externos. Não que eu sou contra isso, que acho que a gente não deve, a gente precisa sim e deve. Mas olha, Deus está te alertando nesta noite. Converse com seu cônjuge. Explique a situação. Acenda a lâmpada amarela. Acenda a lâmpada da emergência. Converse com ele. Estou cansada. Estou sobrecarregada. Preciso descansar. Ele vai entender. Agora não dá? Faz um planejamento, planeja. Mas não continue nesta jornada acelerada que te sobrecarrega, que te suga, porque isto vai te prejudicar. Simplesmente por quê? Porque Deus não nos criou para isso. Aí a gente diz, mas eu aguento.
A gente aguenta, irmãs, até um certo ponto, até uma certa hora, quando começam a aparecer e surgir os problemas, porque este corpo, ele é carne. Então, confie no Senhor. Deus é que fez brotar. Lá fora não tinha nada ainda, mas Deus fez brotar tudo o que aquela família precisaria. E a palavra de Deus continua dizendo, né? Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vivemos em um mundo pós-queda, sofremos os efeitos do pecado, mas algumas coisas permanecem como no princípio da criação. O homem continua sendo o provedor do lar. Ele é o cabeça da mulher e a mulher é apenas a sua ajudadora. Amém? Guarde esta palavra no seu coração. Um dado da Organização Mundial da Saúde, a OMS afirma que o número de mulheres doentes é o dobro do que de homens que passam pelos mesmos sofrimentos. Isto é o quê? Se um homem está passando por um mesmo nível de sofrimento, de estresse, de tensão, de pressão que a mulher passa, o número de mulheres que adoecem é o dobro. Sabe por quê, irmãs, que é o dobro? Porque nós somos o vaso mais fraco, né? Os homens adoecem também, mas eles foram criados para suportar as pancadas, não é verdade, pastor? As tensões, as pressões, né? Os irmãos estão ali só ouvindo o que a irmã Clair está pregando e falando aqui nessa noite. Mas Deus preparou vocês para isso e Ele capacitará vocês a cada dia, irmãos, para esta missão, né? De ser dentro da sua casa o cabeça, a coluna, e a mulher ser ao seu lado a ajudadora. Então, irmãs, esta palavra que Deus colocou no meu coração, Deus nos criou para sermos a ajudadora, e Deus nos criou, acima de tudo, para o mundo interno, para atender principalmente as demandas que envolvem o nosso lar. Podemos ir além, podemos expandir, podemos, mas não em detrimento da nossa saúde física e emocional. Que Deus abençoe todas as mulheres que estão aqui nessa noite. Que vocês guardem esta palavra de Deus no coração e confiem no Senhor. Coloquem a sua fé em Deus, no Senhor que criou tanto o homem quanto a mulher, que nos criou. Ele cuidará de todas as coisas. Amém?